Curiosidades do mundo animal. Ver fichas de tubarões nos ecossistemas do planeta. É comum encontrar espécies que ficam no topo quando falamos em predação dentro destes habitats e, no caso dos oceanos, os tubarões, sem dúvida, desempenham este papel. Estes animais pertencem à classe dos condrícteos, que inclui os comumente chamados peixes cartilaginosos, no qual o sistema esquelético é formado por cartilagem e não por espinhas. Em geral, os tubarões não costumam ser pequenos, embora existam diferenças notáveis entre algumas espécies, como o tubarão-baleia, Rhinchodontypus, que é o maior, ou o tubarão pigmeu de olhos pequenos Squalylus alii, que representa o menor de todas elas. Para cumprir seu papel de poderosos predadores marinhos, os tubarões são dotados de características diferentes, uma das quais são seus dentes, que, sem dúvida, são uma arma praticamente letal. Você quer saber mais sobre este aspecto dos tubarões? Então, convidamos você a continuar lendo este artigo de Perito Animal para saber quantos dentes tem um tubarão. Também lhe pode interessar quantas barbatanas um tubarão tem, como é a dentadura de um tubarão. As mandíbulas dos tubarões são formadas por cartilagem, assim como todo o esqueleto, o que lhes permite maior mobilidade, ou seja, uma grande abertura da cavidade bucal. Algumas espécies destes animais podem ser bastante agressivas ao caçar presas. Portanto, seus ataques geralmente mostram alta precisão e força. A dentadura dos tubarões é composta por diferentes tipos de dentes, dependendo da espécie. Assim podemos encontrar tubarões que têm dentes em forma de serra, muito afiados, com função de cortam dentes especiais para segurar com grande força. Geralmente, os tubarões têm mais de uma fila de dentes. Em alguns casos esta característica é facilmente perceptível, enquanto em outros a dentadura inteira só é visível quando eles expandem suas mandíbulas amplamente. Por outro lado, uma característica comum nos tubarões é que seus dentes não são fixados na mandíbula, de modo que seus dentes podem facilmente se desprender, especialmente quando se fraturam ou quebram, mas têm uma incrível capacidade regenerativa em um curto espaço de tempo. Neste sentido, os tubarões passam suas vidas substituindo seus dentes perdidos, algo que acontece de forma comum devido à sua forma agressiva de caça. Isso nos permite dizer que os tubarões têm uma dentadura eterna. Imagine como seria a dentição do gigantesco tubarão megalodon. A seguir, vamos conhecer alguns exemplos particulares sobre os dentes de algumas espécies de tubarões. Quantos dentes tem um tubarão branco? O tubarão branco Cacharodon carcharias é uma espécie classificada como em estado vulnerável em relação ao risco de extinção. Ele habita a maioria dos oceanos tropicais e temperados, com uma distribuição costeira e pelágica. É um grande predador, com uma dieta bastante ampla que inclui mamíferos marinhos, outros peixes e tartarugas. Tem uma boca grande, com um focinho cônico e achatado, com mandíbulas poderosas que podem abrir bem. Assim, dependendo do tamanho da presa, os tubarões brancos podem engoli-la completamente, mas se não for possível, eles a seguram com grande força até rasgá-la. E quantos dentes tem um tubarão branco? O número total de dentes que um tubarão branco adulto tem pode chegar a 3.000 em alguns casos. Os dentes do tubarão branco são largos, especialmente os dentes superiores, e suas bordas têm a forma de serra, sem espaços interdentais. Eles têm duas fileiras de dentes principais e, atrás deles, há mais duas ou até três fileiras, que são usadas para substituir os dentes que vão sendo perdidos. Ou seja, eles podem ter até 5 filias de dentes no total em cada mandíbula. Não perca, ainda, este e outro artigo em que falamos sobre a alimentação do tubarão-baleia. Quantos dentes tem um tubarão-tigre? O tubarão-tigre Galeocer de Cuvier é considerado um dos principais superpredadores entre os tubarões. Ela habita um grande número de ecossistemas marinhos, estando presente em águas tropicais e temperadas quentes em todo o mundo. Atualmente está classificado como quase ameaçado de extinção. O tubarão-tigre é capaz de ingerir quase qualquer coisa que possa identificar flutuando ou nadando. De fato, foram encontrados restos de resíduos em seu sistema digestivo. Quanto à sua dieta, pode devorar mamíferos marinhos, peixes, até outros tubarões, tartarugas, cobras marinhas, crustáceos, lulas, pássaros. Esta é uma das espécies com as quais alguns acidentes com pessoas ocorreram. As mandíbulas desta espécie de tubarão são muito poderosas, que correspondem à sua grande boca com um focinho curto, mas largo. Os dentes do tubarão-tigre são bastante grandes, com bordas serrilhadas ou cristas e muito afiadas, permitindo-lhes esmagar e perfurar. Estruturas muito duras,
como ossos ou cascas de tartarugas. A forma serrilhada, por outro lado, faz com que, quando a presa é capturada, e se rasgue através do próprio movimento ao tentar se libertar, como resultado da fricção dos dentes contra o corpo da vítima. Descubra mais detalhes sobre a caça desses animais neste e outro artigo, como os tubarões caçam. Um tubarão-tigre tem cerca de 40 dentes por fileira e geralmente tem cerca de 3 linhas de dentes em cada mandíbula, o que totalizaria cerca de 240 dentes. Como em outras espécies, seus dentes podem ser substituídos com bastante facilidade. Quantos dentes tem um tubarão-touro? O tubarão-touro Cacharias taurus é uma espécie que se encontra classificada em estado vulnerável e tem uma ampla distribuição nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, assim como nos mares Mediterrâneo e Adriático, estando presente em águas subtropicais quentes, mas também em algumas áreas mais frias. É normalmente encontrado no fundo do mar, onde pode ser visto flutuando, mas também é comum em fundos arenosos e cavernas. É um tubarão alongado com um corpo robusto, marrom ou cinza nas costas e branco na barriga. Sua cabeça não é muito grande, com uma forma achatada. Tem 3 filas de dentes em cada maxilar. Estes dentes são caracterizados por serem estreitos e longos, com bordas lisas, condicionados para segurar eficientemente suas presas e engoli-las inteiras. Dependendo do tamanho, o tubarão-touro pode ter até 100 dentes no total. Sua dieta inclui uma grande variedade de peixes e até mesmo outros tubarões pequenos. Quantos dentes tem um tubarão-martelo? O tubarão-martelo Spirna nucarrã é uma espécie bastante marcante por causa de sua cabeça particular e proeminente com a forma da letra T. Ele é distribuído mundialmente em vários oceanos, principalmente em águas tropicais e temperadas quentes. Sua dieta é baseada em uma grande variedade de peixes, outros tubarões e arraias-manta. O tubarão-martelo está em perigo crítico de extinção no planeta. Os dentes do tubarão-martelo são de tipo gancho e bastante afiados, o que facilita o trabalho deles ao rasgar suas presas. Eles têm 2 filas de dentes nos maxilares superior e inferior e podem ter quase 80 dentes no total. Como nos outros casos, eles mantêm a característica de serem capazes de renovar constantemente seus dentes. Neste artigo vimos como é a estrutura dental de algumas espécies de tubarões, o que nos permitiu verificar que a qualificação de super predadores marinhos foi bem concedida, pois, de fato, eles são como máquinas letais quando caçam graças aos dentes. Há muitas espécies de tubarões que estão em perigo de extinção, seja porque são o alvo particular da pesca a ser consumida como alimento, ou por suas supostas propriedades medicinais, mas também por causa da captura acidental de grandes redes usadas para capturar outros tipos de peixes, o que acaba também arrastando muitos tubarões que perdem suas vidas nestes eventos. Agora que você já sabe quantos dentes tem um tubarão, talvez possa te interessar o seguinte vídeo do canal Nossa Ecologia que explica o que é simbiose. O tubarão é um dos animais que estabelecem interessantes relações simbióticas. Se deseja ler mais artigos parecidos a quantos dentes tem um tubarão, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de curiosidades do mundo animal. Bibliografia Base de dados de FESBase, 2021, disponível em ilt.i/https://www. FESBase de /summary/Spirna nucarrã. HTML/IGT, acesso em 11 de maio de 2021. Ferreira, LCY Simpfendorfer, C. 2019. Galeão-Ser de Cuvier. La lista roja de espécies amenazadas de Lewicke 2019, I. T393782913541. Disponível em ilt.i/https://510. DOI. org/10.2305/ILCN. UC. 2019 1. RLTS. T393782913541. NIGT. Acesso em 11 de maio de 2021. Lamela. JY Bustamante. C. 2005. Guia para o reconhecimento de tiburões, raias y quimeras de Chile, Oceana. Disponível em ilt.i/https://default/fields/reports/guia_com PDF em Oceana, 2021. Tiburones. Disponível em ilt.i/https://europe, Oceana. org/es/tiburones IGT, acesso em 11 de maio de 2021. Ribi, 150, Barreto, R. Carlson, J. Fernando, D. Fordão,
S. Francis, MP, Herman, K. Chabado, RW, Liu, KM, Low, CG, Marçal, A. Pacorial, N. Romanov, I. Shirley, RBY Inquer, H. 2019. Cacharudon Cacharias. La lista roja de espécies amenazadas de la Wiccan 2019, I. T3855 a 287-8674. Disponível em ilt.i/https://510. doi.org/10.2305/ilcn. UC. 2019-3. RLTS. T3855 a 287-8674. NDGT. Acesso em 11 de maio de 2021. Florida Museum. Saint Iger Shark. Disponível em ilt.i/https://www. Florida Museum. UFL. edu/descoverfis/species profiles/cacharias taurus/IGT. Acesso em 11 de maio de 2021.